Preto, cabelinho enrolado preto. Segura o foguete, cabeça. Preto, cabelinho enrolado preto. Batalha no peito, mas o herdeiro, filho herdeiro, pai verdadeiro que não deixa falha. Eu não sou só rateiro. Na correria, dos mais de jeito. Prego alegria sempre na vigia. Tá patifaria, o mundo traz fúria. Então pode julgar, Só porque eu tô na dispo de mudar essa bagaça. Pode falar, Zé. É com palavras que eu faço dinheiro igual água, não vai me abalar. Eu me protege, dorme, me guarda, não importa o que fiz. Muda essa bagaça, pode falar, Zé. É com palavras que eu faço dinheiro igual água, não vai falar, Zé. Eu me protege, não. Aí. Mas, meu, Ó, fica quietinho, silêncio. Bora lá, gente. Faz surpresa pro Valdeci. Vai todo mundo pra lá. Vai todo mundo lá pro Valdeci pra gente fechar a live. Não, disputa não. Não, vou disputar não. Não gosto de disputar não. Bora lá, gente. Corre todo mundo lá pra live do Valdeci. Já se inscreve aí no canal dele. Deus abençoe sua vida, Valdeci. Você é bênção. Tenho orado muito pela sua vida. Gente, tem 100 pessoas, só como vocês são rebeldes. Shalom. Gente, bora pro Valdeci. eu não tô conseguindo parar aqui, mano. Parei. Pronto, consegui. Bora lá, gente. Quantas pessoas já foi pra aí, Valdeci? Deixa eu ver se o povo tá com rebeldia. Pra mim? É. Como assim? Quantas pessoas já foi pra aí pra sua live? Pra mim? 23. Quanto? 27. Vai, gente. Vai. Tem muito aqui ainda. Vai, vamos encher a live dele. Aí eu fecho aqui, aí eu vou pra lá e a gente fica lá na rolagem. Vai, todo mundo. Quantas pessoas, Valdeci? Agora tem 35. Vai, gente! Vamos estourar a live dele. Tem 92 pessoas. Bora! Vaza todo mundo pra live do Valdeci. Vai ler onde, Valdeci? Hã? Vai ler onde a palavra? Efésios, a armadura de Deus. Corre lá, gente. Vamos falar sobre a armadura de Deus. Quantas pessoas, Valdeci? Agora tem 51. 53. Curtindo a live dele, compartilha 83. Ainda tem muito, gente. Vamos deixar 100. Quando chegar 100 lá, a gente fecha aqui, aí eu vou lá pra rolagem, que eu sou moderadora dele. Vocês vigiem que eu bloqueio, hein? Bora lá. Já tem quantos aí, Valdeci? 64. Deixa eu pegar outra Bora, Bíblia aqui. gente! Vai lá. Quando chegar 100, vai lá, gente. É sério. Vai lá, gente. Ajuda ele lá. Ele vai pregar Efésios 6. Quantas pessoas, Valdeci? Chegando 100 aí, você me avisa. Tá com 70. Bora, gente! Ainda dá pra gente chegar com mais de 170 pessoas. Tem 70 lá e tem 90 aqui, gente. Corre pra lá todo mundo. Vamos lá. Ele vai ler Efésios 6, vai falar sobre a armadura de Deus. Que nós precisamos aprender, nos revestir. A armadura de Deus é a palavra, tá, gente? Então vamos aprender. Já deu quantos aí, Valdeci? 64. 62. Vai, gente. Vocês são rebeldes demais, gente. Valdeci, Deus abençoe sua vida. Eu vou fechar e vou pra rolagem aí, tá bom? Amém. Gente, se inscrevam aí no canal do Valdeci. Ele tem canal do YouTube também. As palavras dele não é igual a minha, não, gente. É bem rápida. É rápido, é bem rápido. É bem rápida, tá bom? Mas é eficiente. É a palavra de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amo vocês. Valdeci, tô chegando aí na sua rolagem. Deus abençoe sua vida. Boa live, tá bom? Beijo. Paz do Senhor. Amém. Amém. Tô indo pra lá, meninas. Beijo. Irmãos, calma aí, só um minuto. Deixa eu colocar um fundinho aqui. Colocar um fundinho aqui, rapidinho, tá? Pode mudar. Só vou colocar um fundo aqui, tá? Rapidinho, só um fundo. Estáis firmes contra as astutas ciladas do diabo,
Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que habita nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Havendo feito tudo, ficará firmes. Estais, pois, firme, cingindo vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo, com oração e súplica, vigiando nisto com toda a perseverança por todos os santos. Aqui aí Paulo pede por ele também, e por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém. Irmãos, a gente vê aqui o apóstolo Paulo falando de uma armadura romana, composta pelo capacete, escudo, a sandália, a couraça. A gente vê que cada componente da armadura protege uma parte do corpo. A gente vê que a couraça da justiça protege nosso coração. O capacete da salvação protege a nossa certeza da salvação. A espada do Espírito serve como nossa arma para lutar contra o inimigo. A preparação do Evangelho da Paz é o que está preparado para pregar e andar de acordo com a palavra. Irmãos, aqui diz que tem que tomar toda a armadura, não é só uma parte. O guerreiro não vai para a guerra só de capacete. O guerreiro não vai para a guerra só de couraça. O guerreiro não vai para a guerra só com escudo. Ele tem que ir revestido com mais armaduras que ele possa colocar no corpo dele. Hoje, nos dias de hoje, a armadura de guerra é o quê? É um colete balístico, capacete balístico, ou seja, armas, não é espada, é armas de precisão. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando para nós se revestir para uma guerra espiritual. E é uma guerra espiritual muito grande, porque ele começa dizendo assim, porque não temos que lutar contra sangue, ou seja, a nossa guerra não é contra a carne, não é guerra física igual a Rússia e a Ucrânia. A nossa guerra é uma guerra espiritual. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim, primeiro lugar, principados. Segundo lugar, potestade. Terceiro lugar, príncipe das trevas desses séculos, hostes espirituais da maldade que habita nos lugares celestiais. Irmãos, existem hierarquias de seres espirituais que eles vão investindo em nós, como a investida de um exército contra outro exército, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Porque Deus é o único capaz de guardar daquilo que a gente não vê. Se a gente pudesse ver esse mundo espiritual, a gente ficaria maluco. Como a gente vê na história de Daniel. Daniel estava orando e a oração dele não chegava a resposta. E ele continuava orando, porque o judeu ali, o Daniel, ele ia orar até Deus dar a resposta.
E aconteceu que o anjo Gabriel não conseguia trazer a mensagem, porque as hostes espirituais da maldade ali não deixavam ele passar com a mensagem. Então Deus teve que enviar um anjo mais forte para lutar contra as hostes espirituais, para que o outro anjo pudesse trazer a mensagem. Ou seja, existe realmente uma guerra espiritual nos lugares celestiais para que as coisas aconteçam conosco. A Bíblia diz que tanto se os anjos de Deus acampam ao nosso redor, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E ele vai tragar se nós não estivermos revestidos da armadura, se nós não estivermos protegidos. Essa armadura é nós que temos que vestir. É nós que temos que nos vestir. Vamos lá. Ó, a primeira parte da armadura, a verdade. Jesus Cristo disse: nada pela verdade senão a verdade. A Bíblia diz que só existe uma verdade na Bíblia, que é Deus, tanto no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que disse que enviaria o Espírito da verdade, que nos guiaria em toda a verdade, que nos faria saber tudo que o Pai tem dito, porque o Pai é o Deus verdadeiro. Então nós temos que estar revestido de Deus, em primeiro lugar, estar cheio de Deus. Vamos lá. Vestindo a couraça da justiça. O que é a justiça? Fazer o que é certo, irmãos. Fazer o que é certo. Não importa as consequências. Faça o que você tem que fazer, mesmo que às vezes vai magoar algumas pessoas. Se às vezes você tem que tirar pessoas da sua vida que está te atrapalhando, tire, irmãos. Mesmo que você fique como Elias no deserto, como João Batista no deserto, um lobo solitário, é melhor um lobo solitário do que uma multidão de lobos se devorando, irmão. Porque se você for viver a verdade e fazer a justiça, você vai ser odiado. Porque nós vivemos num mundo injusto, que não gosta da verdade. A mentira foi dita várias vezes para nós, que se tornou verdade. Hoje você não vai ter surpresa se você andar para a rua e ver o poste fazendo xixi no cachorro, porque estamos vivendo um mundo invertido. Jesus Cristo está voltando. E se nós não tivermos revestido dessa armadura, irmão, nós não vamos resistir o dia mau. Qual que é o dia mau, irmão? O dia que a gente perdeu um ente querido. O dia mau é o dia que aconteceu uma tragédia na nossa vida. Porque a tragédia vem para todo mundo. Nós vemos na história de Jó. Jó é o exemplo do cristianismo. Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, se desviava do mal. Chegou o diabo lá no céu, quando os anjos se reuniam diante de Deus, e Deus perguntou para o diabo: de onde vem, diabo? Ele disse: de rodear a terra. Aí Deus, o único homem que Deus testemunhou para o próprio diabo, Deus falou: você tem visto que lá na terra tem um homem chamado Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus, que se desvia do mal? Daí o diabo disse: mas ele, Senhor, te serve porque ele tem tudo. Ele é muito rico, ele era o mais rico do Oriente. Deus falou: pode tirar tudo dele. Foi lá e tirou tudo de Jó. E mesmo assim o diabo continuou. Olha as investidas do diabo. Deus vai permitindo o diabo. O diabo ele só vai vir ao ponto que Deus deixar. Entendeu? Ao ponto que Deus vai deixando ele tocar. Mas isso é só para fortalecer a gente, irmão. O diabo ele é um instrumento de Deus para fortalecer a gente e nos moldar.
Às vezes a gente acha que o diabo é nosso inimigo, mas ele é apenas um escravo de Deus para se cumprir a vontade de Deus na humanidade. Porque Deus tem os seus eleitos, tem os seus escolhidos. Vamos lá. A armadura de Deus. Nós vamos aprender, por meio desse texto sagrado que acabamos de ler, a necessidade. Uma necessidade. O que é necessidade? Algo que não pode faltar. A necessidade de revestir de toda a armadura de Deus. Todo o exército do mundo, cada vez mais se armam para enfrentar os seus adversários. As nações ricas, até as mais pobres, têm exército para defender a sua pátria. Estão em busca de armas mais potentes, mais poderosas, para se protegerem dos seus inimigos, tantos se defendendo como atacando o oponente. Da mesma forma, o cristão deve se revestir das armas espirituais que são poderosas, potentes, que existem para vencer todo o inimigo, todo o adversário. Vamos lá. A necessidade de se revestir da armadura de Deus. A necessidade do de se vestir da armadura de Deus é muito grande, pois o nosso inimigo não dorme, mas sempre está planejando os seus ataques. Porém, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, conforme diz João, capítulo 4, Epístola de João 4, versículo 4. Quando o rei Ezequias foi ameaçado por Senaqueribe, esta foi a resposta de Ezequias: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temas, nem vos espante por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um maior que está conosco do que aquele que está com ele. Irmão, aquele que está conosco é muito mais poderoso do que todas essas hostes espirituais da maldade, de todos esses principados, de todas as potestades. O que está conosco é mais poderoso que tudo, mas às vezes a gente não sabe usar esse poder. Nós estamos com uma bomba atômica na mão e o inimigo bombardeando a gente todo o tempo, e a gente não usa as armas da nossa milícia, porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir até fortalezas. Vamos lá. Entretanto, para mostrar a mesma convicção do rei Ezequias, é preciso nos revestir de toda a armadura de Deus. Por isso Paulo disse: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitando, pois, as obras das trevas, vistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, 12. Lucas, capítulo 11, versículo 21 ao 22, Jesus disse: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo o mais valente do que ele, vencendo, tira toda a armadura em que confiava e reparte o seu despojo. Jesus Cristo é o mais valente, que desarmou Satanás e nos libertou do império das trevas. Nós estávamos amarrados, presos no diabo, mas Jesus Cristo é mais forte do que o diabo e desarmou o diabo. Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala o que Jesus fez. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber,
a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem invisível de Deus, o primogênito da criação, porque nele foram criados as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Principado, potestade, tudo foi criado por ele e para ele, irmão. Tudo está no domínio de Deus. Tudo está no controle de Deus. Quando Deus aparece assentado no trono lá para Isaías, no capítulo 6, Deus estava mostrando que o rei terrestre pode morrer, mas o rei eterno permanece para sempre. E no capítulo 4 de Apocalipse, o mesmo rei está sentado lá. João foi arrebatado em espírito, chegou até o céu e via que tinha um trono no céu e tinha alguém assentado no trono. Deus nunca perdeu o controle de nada, irmãos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, visíveis e invisíveis, seja tronos, dominações, seja principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele são todas as coisas, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Tudo só existe porque existe Deus. Tudo existe porque só existe Deus. Se Deus não existisse, não existiria nada. Você já parou para pensar nisso? Se Deus não existisse, não existiria nada. Do ex nihilo, Deus fez tudo. Do nada, Deus fez tudo. E hoje nós estamos aqui falando dessa palavra desse Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui que eu tenho que terminar. Em Lucas... em Colossenses também tem uma parte aqui que diz que ele despojou o inimigo. Ele despojou o inimigo, expondo o inimigo à vergonha, publicamente. Ou seja, Jesus na cruz, ele despojou, tirou as armas do inimigo. Então o inimigo está sem armadura também. E nós podemos nos revestir da armadura de Deus. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Jesus Cristo disse: eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Só quem já venceu o diabo é quem tem poder suficiente para nos fazer vencer o inimigo também. Irmão, é só quem venceu o inimigo que sabe ensinar as fraquezas do inimigo. E se Jesus pede para a gente nos revestir da armadura, é porque a gente temos mais que proteger do que atacar o inimigo. A gente tem que se proteger, se manter firmes. Vamos lá. Romanos capítulo 13, versículo 14. Paulo nos aconselha, dizendo: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e as suas concupiscências. Temos que nos revestir da armadura do que é mais valente e mais forte. Então Jesus é o mais valente, tirou a armadura do diabo, que era o valente que dominava nós. E hoje a gente pode pegar a mesma armadura que Deus tem e revestir em nós, para nós vencer diretamente o diabo. Entendeu? Pegou aí? Vamos lá. Colossenses 2, capítulo 14, 2 do versículo 14 ao 15. Olha lá. Havendo riscado a cédula que nos era contrária, ou seja, a condenação, Jesus rasgou. Olha lá. Havendo riscado a cédula, anulado a condenação que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de maneira nos era contrária, e tirou-nos
meio de nós, cravando na cruz e despojando, tirando todas as armas dos principados e potestade e expondo-os publicamente, e deles triunfou a si mesmo. É como se Jesus fosse para uma guerra e trouxesse todos os inimigos de refém, e pegasse o inimigo principal e falasse assim, ó, eu venci, e ele está desarmado e ele não tem mais poder. Contra mim ele não tem poder. Então, se nós estivermos em Cristo, Cristo está em nós, e o que é de Deus, o inimigo não toca. Vamos lá. 2 Coríntios, Paulo afirma que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à esquerda e à direita. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a Bíblia afirma que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Efésios 6:11, a Bíblia nos orienta e nos aconselha dizendo, revestivos de toda, é o conjunto completo, é couraça, é capacete, tem que revestir tudo, irmão. Não vai para a guerra só de capacete, não vai para a guerra só de escudo, vai para a guerra preparado, irmão, tanto para lutar como para se proteger. Esse mundo, a gente vive um conflito espiritual, irmão. Você não vê, mas você sente ele. Pelo menos eu sinto. Existe uma grande guerra espiritual contra os cristãos. Contra os cristãos, existe uma grande guerra espiritual acontecendo no planeta neste momento. Algo muito grande está para acontecer nos nossos tempos e nós vamos ver coisas terríveis e nós vamos ser perseguidos, por isso nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Porque a nossa luta não é contra pessoas, é ser contra seres muito mais inteligentes, que estão aqui nesse mundo, desde que esse mundo é mundo, conhece todas as nossas fraquezas, mas ele sabe de onde vem a nossa força. E se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? A palavra do Senhor disse, antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus é por nós, não tem conversa, irmão. Mas nós temos que estar em Deus revestido, tá? Por isso, existe muita queda, muita corrupção no meio do cristianismo. Porque as pessoas não se revestem. Daí ela é corrompida pelo dinheiro, ela é corrompida por um monte de coisa. Porque ela não foca na proteção divina. Foca nas coisas do mundo. As armas deste mundo não nos protegem do inimigo espiritual, irmão. Se eu tivesse um fuzil aqui, ele não vai me proteger do inimigo espiritual. Mas as armas espirituais me protegem do inimigo espiritual. Então, guerras espirituais a gente vence de forma espiritual. E como a gente vence a guerra? Da forma que o apóstolo Paulo falou, se revestindo de toda a armadura de Deus. Tendo feito tudo, vocês vão ficar firmes. Ele dá certeza que se a gente fizer tudo, a gente vai ficar firme. E se a gente não se revestir, a gente não vai suportar o dia mal. O dia mal é um momento que você não espera, que acontece aquela tragédia, que pode acontecer como aconteceu na vida de Jó, que eu já relatei aqui, que perdeu tudo, menos a fé. Mas Deus restituiu tudo em dobro para ele, que a gente sabe. Efésios 6,13, a Bíblia nos reforça dizendo, portanto, tomai. Primeiro ele fala para revestir, e depois ele fala para tomar toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme. Se você não se revestir de toda a armadura, você não pode ficar firme. Olha o que o texto diz.
Irmãos, presta atenção. Isso aqui é só ser alfabetizado que dá para entender. Olha lá. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais, estais firme contra as astutas ciladas do diabo. Irmão, sem essa armadura, você está vulnerável. É um alerta. Temos que nos revestir da armadura de Deus. A armadura de Deus pode ser definida como um conjunto de armas que forma uma vestimenta de guerra, cujo objetivo é servir de blindagem para o soldado no campo de batalha, e estar revestido de toda a armadura de Deus é estar revestido do próprio Deus. Se eu estou revestido do próprio Cristo, o inimigo não tem contra mais. Jesus já desarmou o inimigo. Então, se Cristo está em mim, o inimigo corre, irmão. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Quando você se sujeita a Deus, você chega perto de Cristo. E perto de Cristo, o diabo não te toca, irmão. Vamos lá. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne e as suas concupiscências. Romanos 13:14. Irmãos, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Como a irmã Esther falou, é rápida, mas objetiva. Irmãos, se revista da armadura de Deus, tá? Jesus Cristo está voltando. Não há tempo mais de perder tempo. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Pelo fôlego de vida, Pai. Obrigado, Deus, o nosso refúgio, nossa fortaleza. O Senhor é tudo para nós, ó Pai. O Senhor é que guarda a nossa entrada, Deus, o nosso refúgio, nossa fortaleza. O Senhor é tudo para nós, ó Pai. O Senhor é que guarda a nossa entrada, a nossa saída, porque o Senhor não dorme nem tosqueneja, porque a tua palavra diz que o guarda de Israel não dorme nem tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor não dorme nem tosqueneja, porque a tua palavra diz que o guarda de Israel não dorme nem tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Ele nos guarda